Capítulo 6. Não vi Ryder na aula de oratória, seu lugar estava vazio, e não pude deixar de pensar que tinha algo a ver com aquele carro que havia aparecido. Embora tivéssemos passado algum tempo nos reconectando, eu não sabia nada sobre o que Ryder fizera nesses 4 anos, além de morar com a avó de Hector. Alguns provavelmente podem discordar, mas eu não era completamente ingênua ou tapada. Tinha crescido em uma casa onde vi um monte de coisas. O mês que passei no orfanato também foi muito educativo. Os caras ficavam andando o prédio, do lado de fora, recrutando crianças para entregar drogas. Eu tinha visto algumas crianças mais velhas irem além da conversa. Em um mês, soube de crianças que simplesmente desapareceram, perdidas para as ruas. Eu também fazia uma boa ideia de por que os olhos de Jaiden estavam vermelhos na véspera e porque um carro com os vidros escurecidos vagando pelo estacionamento provavelmente não estava cheio de pessoas vendendo biscoitos de escoteiros. Uma semente de preocupação brotou em meu peito quando me perguntei com que tipo de coisas Ryder poderia estar envolvido. Mas, por trás da preocupação, havia algo mais, algo que eu não tinha certeza se deveria reconhecer. Porque Paige também não estava na aula, e eu não era idiota. Ryder tinha saído da escola. E Paige também. O que quer que estivesse acontecendo, eles provavelmente estavam juntos. Uma sensação de queimação tomou o meio do meu peito, e eu disse a mim mesma que era indigestão, que não tinha nada a ver com Ryder segurando minha mão, me dizendo que eu era linda, quando eu sabia que estava dizendo a mesma coisa a Paige de uma forma completamente diferente. Precisei me esforçar para me concentrar na aula do Senhor Santos sobre diferentes tipos de discursos. Santos andava de um lado para outro, movendo as mãos freneticamente enquanto falava. A animação praticamente saltava dele. Olhei para o meu fichário, vendo apenas meia página de anotações. Isso não era bom. Então me concentrei, escrevendo o máximo que pude. Quando o sinal tocou, eu me sentia um pouco melhor a respeito das minhas anotações. Saí para o corredor, guardando o caderno na mochila, e não percebi que Keira estava à minha espera até ela aparecer do meu lado. Então, você pensou sobre a equipe de líderes de torcida? Perguntou. Fechando a aba da minha bolsa, estremeci. Na verdade, eu não tinha pensado no convite dela. Balancei a cabeça, ela suspirou, enrolando os dedos na alça da bolsa. Eu percebi que provavelmente seria forçar a barra, mas não custa tentar, não. Definitivamente não custava tentar. Essa teoria praticamente resumia toda a minha vida agora. Tudo bem, disse ela. Segurando a porta que dava para a escada, vi você na hora do almoço hoje. Houve uma batida enquanto estávamos espremidas nos degraus. Estava com Ryder Stark. Sinais de alerta explodiram quando olhei para ela bruscamente. Ela continuava sorrindo, totalmente amigável. Você o conhece? Assenti enquanto cruzava o patamar para o segundo andar, imaginando que ela me seguiria até o armário. Como o conhece, já que é nova na escola? Perguntou ela, levantando um ombro enquanto me olhava. Parte de mim sentia que isso não era da conta de ninguém, mas ela estava curiosa, e no lugar dela, eu provavelmente também estaria. Falar com ela me deixou nervosa, mas passei por cima disso. Nós nos conhecemos quando éramos mais novos, sério? Isso é legal. Keira encostou no armário ao lado do meu e pegou o telefone, olhando para a tela. Imaginei que vocês deviam se conhecer. Ele foi realmente íntimo com você, o que é estranho. Guardei o livro de história lá dentro e peguei o de inglês, porque tinha dever de casa. Olhei para ela enquanto fechava a porta. Por que estranho? Estudamos na mesma escola desde que éramos calouros, e acho que nunca ouvi segurar a mão de outra garota. Nem mesmo a de Paige, respondeu ela, Sor. E porque isso me deixou aquecida e feliz por dentro. Ou algo porque isso me deixou aquecida e feliz por dentro, ou algo assim, acrescentou, o que isso significava. E por falar nisso, porque não perguntei a ele sobre Paige durante o almoço? Teria sido uma pergunta normal. Mas ele me manteve ocupada respondendo a todas as suas perguntas. Ela riu, porque meus pensamentos deviam estar estampados no meu rosto. Quero dizer, não acho que o que ele e Paige têm seja sério. O calor e a felicidade começaram a crescer, e eu os acalmei. Não havia espaço para eles nessa conversa, enfim.
Ele era de uma das minhas turmas no ano passado, e você sabe, ele meio que aparecia quando queria. Eu e Mag, você não a conhece, mas, enfim, nós dizíamos que ele estava nos agraciando com sua gostosura. Ele não fazia anotações nem participava de ver. Dade da aula. Às vezes eu juro que ele até dormia. Mas, sempre que era chamado, sabia a resposta. Ninguém conseguia entender, especialmente o professor. Isso deixava louco e divertia o restante de nós. Um dos meus outros amigos, Benny, estava na turma dele ano passado e ouviu a professora dizer que Ryder acabara com o restante da turma em termos de nota. Parece que foi uma das mais altas de todo o segundo ano. Isso era a cara de Ryder. É estranho, considerando que ele é uma criança adotiva e... Eu sou uma criança adotiva, as palavras escaparam de dentro de mim, os olhos dela se arregalaram, e ela levantou a mão. Uau! Eu não quis ofender. Sou a última pessoa a ser preconceituosa. Dan? É só que... Ela olhou ao redor antes de continuar. Ele anda com umas pessoas estranhas, eu entendo de pessoas estranhas. Meu irmão, Trevor? Ele está na Pri. São por causa das pessoas estranhas desta cidade de merda. Meu primo? Morto porque andava com pessoas assim, ela fez uma pausa, franzindo o nariz bem, meu primo também era estranho, então... Pensei no carro parado no estacionamento e me perguntei se Hector e Jaiden estavam incluídos na definição de pessoas estranhas. Enfim, tenho que ir para o treino. Ela fez uma pausa, parecendo esperançosa. Eu não poderia convencer. Lá ir comigo e ver o que acha. Balançando a cabeça, reprimi um sorriso diante do suspiro dramático de Keira. Ela acenou com os dedos e começou a se virar quando forcei minha língua e meus lábios a trabalhar. Vejo você. Na hora do almoço amanhã, certo? Isso foi estúpido, porque eu haveria na aula de inglês antes do almoço, mas ela assentiu. Sim. Traga Ryder com você se quiser. É sempre bom ter uma gostosura na mesa, com sorte. Ryder estaria na aula amanhã durante o almoço, mas, depois do que Keira disse, isso não parecia provável. Parte de mim não se surpreendeu com o fato de que ele fazia o que queria, quando queria. Isso era típico dele, mas, exatamente como quando éramos mais novos, esse lado livre sempre o colocava em problemas. Quando desliguei o computador e me despedi de Ainsley, o jantar estava sendo servido. 4 anos antes? Eu nunca tinha comido numa mesa de jantar. Nenhuma vez sequer. Esta mesa, com a superfície de madeira polida, foi a primeira em que eu comi fora da escola, sentei, deslizando as mãos sobre a superfície. Logo que cheguei à casa dos Rivas, eu me senti como um animal. Selvagem. Desconfortável. Enjaulada. Insegura. Eles tinham expectativas e horários. Eles elogiavam e valorizavam, tanto a mim como um ao outro. Não havia um horário específico para o jantar na casa do Senhor. Henri, tampouco um prato de comida esperando por mim e por Ryder. Nós comíamos o que sobrava. Se sobrasse alguma coisa. O mais comum era que não, sentar-me à mesa à noite e ouvir Cário e Rosa realmente conversarem um com o outro em vez de gritarem e xingarem tinha sido uma experiência nova para mim. A mesa da cozinha na minha última casa era coberta por marcas de queimaduras de cigarro e jornais nunca lidos. O senhor Henri trazia um todas as noites depois de completar seu turno em um estoque, mas eu nunca o vira ler. Mas esta mesa estava quase sempre limpa e tinha um enfeite no meio que mudava com as estações. Agora as flores de plástico azuis e brancas, com uma vela dentro de um vidro, estavam sobre a bancada. Era raro que durante a semana Rosa e Cário estivessem juntos em casa para jantar, e eu sabia que os dois sairiam outra vez em pouco tempo. Se não houvesse nenhuma cirurgia de emergência no fim de semana, eles sempre tinham o sábado e o domingo de folga. Eu estava pensando que poderíamos ir ao porto, no sábado. Cário separou sua costeleta de porco, quase como se a estivesse dissecando. Ele adorava ir ao porto, no centro de Baltimore. Acho que haverá algum tipo de feira neste fim de semana. Rosa tomou um gole d'água, ou poderíamos ir a Catoctin. Deve ser muito bom, um pouco mais fresco. Ela sorriu para o marido. Vamos gastar menos dinheiro indo a um parque onde as pessoas não estarão vendendo coisas. Ela gostava muito de atividades ao ar livre. Caminhadas, passeios de bicicleta. Suor.
Em outras palavras, algo que a fizesse sentir algum tipo de dor. Eu gostava muito de ler, ficar sentada e não acumular suor em locais onde o suor não deveria se acumular. Cário olhou para mim, botando os dedos sobre a boca para esconder o sorriso. O que você acha, Mallory? Perguntou Rosa. Dei de ombros enquanto espetava um pedaço de brócolis com o garfo. Se fôssemos a Catoctin, eu provavelmente terminaria o dia com dor em músculos que eu nem sabia que existiam. Ainsley queria sair comigo neste fim de semana, então, definitivamente, o Porto. Cário baixou a mão, nem mesmo tentando esconder o sorriso a última vez que a levamos a um parque. Tenho certeza de que foi a primeira e a última vez que ela foi a um. Meus lábios se curvaram em um sorriso e Rosa revirou os olhos. Fizemos planos de passar a tarde no Porto, o que deixaria. Você tem esculpido ultimamente? Perguntou Rosa, brincando com o copo. Você não me pediu para pegar sabão, meu olhar voou para ela. Eu não esculpia desde julho, mais ou menos na época em que comecei a me preparar mentalmente, em outras palavras, a me estressar para a escola. Cário olhou para mim. Você realmente precisa praticar. Não vai querer perder esse talento? Eu quase ri. Esculpir coisas em barras de sabão, com lápis ou palitos de sorvete realmente não era algo que eu consideraria um talento. Era só algo que eu fazia bem, desde que podia me lembrar, sempre que eu estava sozinha. Ryder nem sabia que eu fazia isso. Depois que eu terminava uma escultura, eu a destruía. Agora Cário e Rosa guardavam a maioria das minhas criações, mais de 3 dúzias na sala de jantar, escondidas na cristaleira que cheirava a primavera irlandesa. O curioso é que esse estranho passatempo de esculpir em sabão foi o que realmente chamou a atenção de Cário enquanto eu estava no Johns Hopkins. Ele tinha visto tantas vítimas de queimaduras, tantas crianças, que não foi minha personalidade vencedora que chamou sua atenção. Mesmo com os dedos chamuscados e doloridos e enfaixados, eu pegava a barra de sabão do banheiro e, usando um abaixador de língua que tinha roubado de uma das enfermeiras, em alguns dias esculpi um gato dormindo. Não sei o que me atraía no ato de esculpir alguma coisa, mas sempre foi uma fonte de paz. Eu achava que era um talento meio bobo, e Rosa e Cário tinham passado séculos tentando me fazer esculpir em madeira, mas sem sorte. Por falar em grandes realizações, você sobreviveu a seus 2 primeiros dias de escola, disse Cário, claramente sentindo que não chegariam a lugar nenhum com aquele papo de sabão. Com o coração batendo forte, olhei para o meu prato. Ryder de repente entrou em meus pensamentos. Agora seria um bom momento para falar dele. Eu queria. Não gostava da ideia de esconder isso deles, e eu queria falar dele. Queria compartilhar meu entusiasmo por me reconectar a ele. Poderia ser um grande erro. Grande, mas eu queria que eles soubessem. Mentir para eles depois de tudo o que tinham feito por mim seria muito errado. Juntei as mãos no colo. Então, na escola, eu encontrei alguém. Parei, porque, quando ergui os olhos, os dois olhavam para mim. Eles pararam de comer e tudo. Muita atenção. Minha língua parou de funcionar. Meu cérebro gritou: abortar! Abortar! Cário falou primeiro. Quem você encontrou? Eu provavelmente devia ter ficado de boca fechada. Rosa se inclinou para a frente, colocando o copo de água na mesa. Quem você encontrou? Querida, como não respondi, eles esperaram. E eu sabia que eles iam esperar para sempre. Eu encontrei Ryder. Silêncio. A única coisa que fazia barulho era o relógio oval na parede. Tiquetaqueando, Cário pôs o garfo sobre a mesa. Ryder. O garoto com quem você morou, assenti, ele está na sua escola. Rosa enrijeceu. Tudo o que pude fazer foi anuir. Isso é, inesperado, disse Cário, e em seguida olhou para Rosa antes de continuar. Vocês se falaram, não havia sentido em mentir. Assenti, ele está em um lar provisório melhor agora. Dessa vez eles trocaram longos olhares, e eu só podia imaginar o que estavam pensando. Estou um pouco chocado, disse Cário por fim. Nunca passou pela minha cabeça que Ryder estaria em Land's High. O modo como ele pronunciou o nome de Ryder arrepiou os pelinhos dos meus braços. Não que houvesse maldade em sua voz, mas a palavra foi dita de modo pesado. Depois de um momento, Rosa perguntou: como você se sente em relação a isso?
Aliviada, imagino. Ela olhou para Cário outra vez. Um pouco da rigidez desapareceu de sua postura. Ele significava muito para você. Eu me concentrei nela, sim, aliviada. Fico feliz em ver que ele está bem. Conversamos um pouco no almoço hoje, esfreguei as mãos nas pernas. Foi bom ter notícias. Cário assentiu lentamente e tomou um gole de água, enquanto eu ainda não tinha ideia do que ele estava pensando. É bom saber que ele está bem. Forcei um sorriso e meus olhos dispararam para Rosa. Ela estava me observando atentamente. Depois de outro breve silêncio, Cário mudou de assunto, mas eu me senti estranhamente presa. Eu sabia que eles não estavam felizes e eu odiava que se sentissem assim. A última coisa que eu queria fazer era desapontá-los. Tentei pensar em alguma maneira de compensar, então acabei arrumando a cozinha depois do jantar. Não era muito, mas era alguma coisa. Quando saí da cozinha, eles estavam no estúdio, a porta fechada, e eu tive a pesada sensação de que sabia o que conversavam. Fui para o quarto e abri meu laptop. Eu queria contar a Ainsley como Rosa e Cário reagiram à notícia de Ryder, mas ela não estava online. Provavelmente estava contada. Quando fechei o laptop e comecei a abrir a mochila, houve uma batida na minha porta aberta. Olhei para cima e vi Rosa, podemos conversar? Perguntou ela, meus ombros ficaram tensos, claro. Ela entrou enquanto eu me sentava na cama, cruzando as pernas. Ryder, foi tudo o que ela disse, então eu assenti. Rosa se acomodou na beira da cama, o corpo inclinado para mim. Como você está realmente se sentindo com relação a isso, Mallory? Ryder foi muito importante para você. Durante meses, quando você veio morar aqui, perguntou por ele. Durante muito tempo, era a única coisa que você dizia. Então, sei que é importante, morde a parte de dentro da bochecha, perguntando se eu deveria diminuir a importância daquilo, mas uma olhada rápida para Rosa me disse que isso não. Eu estou animada, admiti, estou feliz. Principalmente porque sei que ele está bem, e posso vê-lo, ela assentiu, entendo. Sei como é se sentir assim, expirando lentamente, peguei o grampo de cabelo na mesa de cabeceira e torci o cabelo para cima. Eu sabia que haveria mais. E estava certa. Cário e eu fomos pegos de surpresa no jantar, continuou ela, o tom suave, porque você não falou dele ontem? Ah, boa pergunta, eu não sei. Pensei que vocês poderiam ficar preocupados, seu olhar escuro procurou meu rosto, preocupados com o quê? Dei de ombros, Rosa olhou para onde minhas mãos descansavam entre minhas pernas cruzadas. Tem alguma coisa com que deveríamos nos preocupar, bem? Essa parecia uma pergunta capciosa. Ela estendeu a mão e tocou minha perna. Vou ser honesta com você, como sempre fomos, ok, assenti. Lá vem, pensei, nós estamos preocupados. Um pouco. Você ir parar na mesma escola que Ryder nunca nos passou pela cabeça. Começar a frequentar a escola é uma mudança grande o suficiente, mas acrescentar Ryder a essa equação? Não queremos que você fique sobrecarregada. Não estou, respondi, enrolando minhas mãos. Ela deu um sorriso fraco. A escola já muito com que lidar. Ryder é muito com que lidar. Pode não parecer assim agora, mas, querida, ele fez parte de uma época da sua vida, na qual não queremos mais que você se concentre. Eu não estou focada no passado. Rosa não disse nada. Meu pulso começou a acelerar. Ryder é parte do meu passado, mas vê-lo não me faz, eu não sei. Não faz com que eu me sinta mal, eu não pensei que faria. Ela hesitou, parecendo escolher as próximas palavras com cuidado. Nós apenas nos preocupamos com a forma como isso vai afetar todo o progresso que você fez. Ninguém está negando que seu passado é uma parte importante de quem você é. E sou a primeira a me sentir grata a Ryder por tudo que ele fez para protegê-la naquela época, especialmente porque ele também era só uma criança. Mas você já percorreu um longo caminho desde quando era a menina apavorada que conhecemos. Você trabalhou muito duro para se tornar a jovem equilibrada que é agora. Não queremos que a presença de Ryder interfira em nada disso. Abri a boca, mas realmente não tinha ideia do que dizer. Talvez não vá ser nada demais. Acrescentou ela, talvez estejamos nos preocupando à toa. Houve uma pausa. E então, ela sorriu de qualquer forma.
Estamos felizes que você tenha nos contado sobre ele, eu não estava. Queremos que você continue nos falando dele. Rosa deu um tapinha na minha perna, e em seguida se levantou, caminhando em direção à porta. Que tal um pouco de sorvete? Acho que ainda sobrou um pouco de calda de caramelo. Parece bom. Sorvete com calda de caramelo sempre parecia bom. Então eu assenti. Quando Rosa bateu silenciosamente a porta atrás de si, fechei bem os olhos e caí de costas. Olhando para o teto, pensei no quarto minúsculo onde eu ficava com Ryder. O teto aqui era suave como a neve. Na outra casa, era rachado e lascado, parecendo uma teia de aranha. Mordi o lábio. Contar-lhe sobre Ryder tinha sido a coisa certa a fazer. Eu os deixei orgulhosos. Meu lábio escapou dos meus dentes. Mas contar a eles também não foi a ideia mais brilhante que já tive, porque, mesmo que Rosa se sentisse bem com o fato de Ryder estar de volta, eu sabia que Carol não ficaria nada bem com Ryder.